Olá, gente, tudo bem? Vamos começar aqui uma live sobre interpretação bíblica. Hoje, especificamente, a gente vai conversar com o pastor Antônio Neto. Então, estamos esperando o pessoal ir chegando aí. E daqui a pouco o pastor Antônio Neto, ele vai estar aqui com a gente. A gente vai bater um papo sobre hermenêutica do dispensacionalismo progressivo. É interessante conhecer as várias visões. O pastor Antônio Neto já está chegando. Deixa ele enviar a solicitação e aí a gente recebe aqui para iniciar o nosso bate-papo. Então fica aí atento. Fica aí atento que a gente vai conversar aqui um bate-papo bem legal. Vai ser muito bom. Então se você quiser também chamar aí, tira um print, chama outras pessoas aí para participar. Deixa eu mandar aqui uma. Bom dia. Bom dia, pastor Lázaro. Bem, Tudo bem? bem, graças a Deus. Prazer falar contigo novamente. Igualmente. A gente ainda não teve a oportunidade de se encontrar, né, pessoalmente, né, rapaz? Terminando Como essa foi? quarentena, a gente providencia isso. Olha aí, é verdade. Bem, então vamos começar a bater um papo, né, sobre dispensacionalismo progressivo. Mas antes, enquanto o pessoal está chegando por aí, como é que estão as atividades aí da igreja? Tá naquela... Tudo online, né? EAD. Aqui na nossa igreja foi tudo migrado para um online, os cultos de quarta, domingo de manhã, escola dominical. Aí a gente Sim, fez um jeito de dividir as salas também, no domingo de manhã da escola da EBD, né? Aí no em culto, tudo, assim, as programações normais foram mantidas. sim, sim. Só que agora no Agora, formato à distância, né? é, agora o trabalho pastoral diminui bastante, né? Porque os irmãos todos em casa e você não pode ir até os irmãos também. E parece É que verdade. ficar em casa diminui um pouco os problemas das pessoas. Ou então elas não estão dizendo, né? Que tem tem esse É, detalhe também. agora eu vou dizer, quando alguém chegar e disser, irmão, passe uns 30 dias em casa, que seus problemas resolvem. Isso é uma alternativa interessante. Bem, vamos falar hoje E- sobre dispensacionalismo progressivo, né? Então, para o pessoal aí estar entendendo um pouco de que maneira esse dispensacionalismo ele afeta na nossa hermenêutica. Tem pessoas que acham que o dispensacionalismo ele se apoia apenas nas questões escatológicas, né? E primeiro a gente vai entender qual é a diferença, quais são. Eu queria primeiro entender aí de maneira breve, né? Porque aí o pessoal que está aí nos acompanhando, se quiser se aprofundar nas outras linhas de entendimento, eles vão em busca. Mas qual a diferença entre quais são as principais visões, né, que afetam a hermenêutica, né, que é o aliancismo, não é isso? Acho que a teologia da nova aliança também, existe a teologia da nova Isso, aliança, existe o dispensacionalismo. Quais são as principais linhas que acabam interferindo na maneira como eu leio a Bíblia? certo. Eu gosto de escrever isso da seguinte forma. Vamos imaginar aqui um gráfico com duas pontas, certo? Sim, E esse gráfico, ele é dividido, do lado de cá você tem o pessoal que enfatiza mais a continuidade do Antigo Testamento com o Novo, e desse lado você tem o pessoal que enfatiza mais a descontinuidade. Então, o que seria
continuidade e descontinuidade. A ideia é como é que Deus administra o seu plano na história. Essa é a questão central. Como é que a Bíblia descreve a administração do plano de Deus na história? Então, do lado de cá, você tem a teologia da aliança, no extremo, e quando eu falo extremo, a gente não pode levar para a questão do extremo político, né? Porque na política, chamar alguma coisa de extremo já é negativo. Não, é uma questão de ênfase, só ênfase. Então, a teologia da aliança, ela enfatiza mais a continuidade porque ela entende que Deus ele administra o seu plano na história por meio de uma grande aliança. E que tudo que acontece na história são administrações de uma mesma aliança, certo? Por isso que existe uma ênfase muito grande no povo da aliança, por isso que a circuncisão ela é substituída pelo batismo. Você tem o batismo de infantes, Israel é a igreja, ou a igreja é Israel, certo? Então a igreja já existia no Antigo Testamento. Então como você tem uma só grande aliança, então você tem muito mais continuidade entre os testamentos. Do outro lado, se Deus fosse administrando essa aliança e mudando a forma como ela era apresentada, seria isso? Exatamente. São as alianças, por exemplo, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Israel no Egito, são administrações da aliança da graça. Certo? Entendi. Então, são administrações da aliança da graça. Por isso você vai escutar um aliancista com linguagens do tipo o povo do pacto. Por isso que existe uma ênfase muito grande na doutrina da eleição, no meio reformado, certo? Porque quem é o povo do pacto é o povo eleito. Então, o povo eleito é o povo que participa da aliança e que, portanto, é uma eleição incondicional. Deus atrai todo mundo para o povo da aliança. Então, você vê que tem uma certa conexão, né? Sim. Aí, do outro lado, no extremo oposto, e mais uma vez, para quem está entrando, extremo não é uma designação necessariamente negativa, certo? Você tem o dispensacionalismo tradicional, que enfatiza que Deus administra o seu plano através de dispensações na história, e que essas dispensações elas vão tomando o lugar umas das outras e iniciando uma nova abordagem de Deus. Ou seja, a anterior ela é destruída e reinicia um novo sistema. Seria isso? Isso. Existem aspectos de continuidade entre uma dispensação e outra? Existe, mas a ênfase é justamente na descontinuidade. Então, por exemplo, Deus ele lidava de um jeito com Israel e agora Deus está lidando com outro povo. Então, Israel é um povo que tinha sua administração, que tinha suas promessas. Então, por exemplo, Deus prometeu para Israel a ressurreição, certo? Lá em Daniel, capítulo 12, fala sobre isso, a promessa da ressurreição. E aí o dispensacionalista tradicional, quando ele encontra a promessa da ressurreição no Novo Testamento para a igreja, ele vai dizer então que a promessa da ressurreição da igreja é diferente da do Antigo Testamento, porque a igreja é um outro povo. A igreja é uma outra administração. Então, por isso é que o dispensacionalismo tradicional, ele crê no pré-tribulacionismo, porque a tribulação ela foi profetizada para Israel no Antigo Testamento, a igreja não recebeu profecia de tribulação futura, então a igreja tem que ser arrebatada para que Deus volte a tratar com Israel. Então você vê que existe uma ênfase muito maior na descontinuidade. Um exemplo que é bem marcante nessas duas posições é a questão da lei. Então, na teologia da aliança, você tem uma continuidade da lei de Moisés, do seu aspecto, especialmente do seu aspecto moral. Na teologia do dispensacionalismo tradicional, a lei de Moisés ela é abolida. Então, a lei que nós seguimos hoje da igreja é a lei de Cristo, é a lei do amor, e não a lei de Moisés, certo?
Então você tem essas duas ênfases. Uma ênfase na continuidade da teologia da aliança e a ênfase na descontinuidade da teologia do dispensacionalismo tradicional. E aí você tem, alguns teólogos aqui no meio dos dois que tentam oferecer um certo caminho do meio, certo? Aí, de um lado, você tem a teologia da nova aliança. A teologia da nova aliança, ele está no meio, mas ele está um pouquinho mais para o lado da continuidade. Por quê? Que seria o aliancismo. Isso. Então, deixa eu só entender aqui. Então, de um lado eu tenho o aliancismo aqui, desse lado eu tenho o dispensacionalismo clássico. Certo? Isso. Então, a teologia da nova aliança estaria mais ou menos aqui. Exatamente. Certo. Ele estaria no meio, porque ele admite mais descontinuidade, ele tem muito mais crenças, ele tem muitas crenças parecidas com o dispensacionalismo. Certo? Sim. Mas ele também admite, só que na hermenêutica, ele admite muito mais continuidade. Por exemplo, ele diz que a igreja é a continuação de Israel, que aquilo que foi prometido para Israel agora é cumprido na igreja. Então a igreja é o Israel, o novo Israel, certo? Que as promessas do Antigo Testamento se cumprem espiritualmente na igreja. Então você nota um certo aspecto de continuidade aí. A igreja como participando do mesmo plano que Israel, e essa participação se dá da igreja assumindo, certo? O plano que era para Israel, agora o plano é para a igreja, ok? E aí, do outro lado, você tem no meio também, só que mais para o lado da descontinuidade, aí você tem o dispensacionalismo progressivo. E o dispensacionalismo progressivo, ele entende sim que Deus tem apenas um povo, que Deus tem apenas um plano, mas ele admite que existe algumas distinções importantes dentro desse plano. A igreja, que é impreciso você dizer que a igreja participa do mesmo plano que Israel. O que nós devemos dizer é que os gentios participam do mesmo plano que Israel e que, portanto, os judeus e os gentios que creem em Cristo, estes formam a igreja. E que a igreja, portanto, não anula as promessas que foram feitas a Israel, que ainda existe um plano para o Israel nacional, para a restauração dos judeus, a sua terra e tudo mais. Então, aqui que está a principal distinção entre a teologia da nova aliança e o dispensacionalismo progressivo, que estão ali no meio. A teologia da nova aliança não admite a restauração de Israel no futuro. Por quê? Porque a igreja toma o lugar de Israel nas promessas de Deus. E se você encontrar um teólogo da nova aliança dizendo, não, mas eu creio que no futuro a igreja, aliás, Israel vai voltar para a sua terra, vai ser restaurado, então ele se tornou um dispensacionalista progressivo, certo? Porque essa é a distinção entre os dois. Basicamente, então, qual seria a diferença entre o dispensacionalismo progressivo e o clássico? Para ficar bem claro a distinção. Certo. A diferença é que o dispensacionalismo progressivo, a diferença principal é que o dispensacionalismo progressivo, ele entende que as dispensações, elas são progressos no plano de Deus. Por isso que vem o nome progressivo, certo? Que Deus ele trabalhava com os judeus e que agora Deus pegou o seu plano para os judeus, suas promessas, e estendeu para os gentios. Certo. Então a igreja... Ele não substituiu o povo. Na realidade, ele abriu o plano que era para um povo para os gentios, para os demais. Exatamente. E isso
O clássico, ele entende que Deus tem promessas para Israel e sim, que ele Deus, separa. então, ele separa. E Deus tem promessas para a igreja. E por isso, Israel tem um destino, a igreja tem outro. Certo? Entendi. Israel tem um plano, a igreja tem outro. Então, você vai ouvir no dispensacionalismo tradicional pessoas dizendo que a igreja é um parênteses no plano de Deus para Israel. Certo? Sim, sim. Então, essa é uma diferença substancial, porque essa diferença, ela ecoa em várias outras áreas. Ela ecoa, por exemplo, na escatologia. Então, o dispensacionalista clássico, ele tende a ser um pré-tribulacionista, porque ele entende que a tribulação é para Israel e que, por isso, a igreja não pode passar pela tribulação. Certo? Agora, o dispensacionalista progressivo, ele não precisa crer nisso, porque ele entende que aquilo que é plano de Deus para Israel, a igreja agora participa desse plano, inclusive pode participar do plano da restauração de Israel, que é a tribulação, né? Então, você tem... Pode falar, desculpa. Para o pessoal entender bem, por exemplo, quando a gente fala em hermenêutica, né, a forma como eu interpreto as escrituras, como eu leio o texto bíblico, né, como eu conecto aquele texto bíblico a uma compreensão maior do que o texto me apresenta, ou como eu conecto ele com os outros textos, existe uma relação muito forte entre a hermenêutica, da forma como eu interpreto o texto, e a forma como eu encaro a teologia bíblica por trás da grande história da revelação. Né? Então, sim. Qual a relação, por exemplo, um dispensacionalismo progressivo, ele afeta até que ponto, eu sei que é uma pergunta bem complexa, né? A resposta é bem mais complexa, mas de que forma o dispensacionalismo progressivo afeta a maneira como eu encaro a teologia bíblica, e a partir disso eu interpreto o texto bíblico? Certo. Na verdade, essa pergunta ela é excelente, ok? Se você tem uma perspectiva do dispensacionalista progressivo, certo? Você vai entender que quando você lê o Antigo Testamento, você precisa encontrar como é que isso se relaciona com o Novo Testamento, ok? Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela provocou algumas mudanças significativas no desenvolvimento do plano de Deus. Por isso, o Novo Testamento, ele lida com o Antigo Testamento, trazendo muitas novidades. Então, a grande diferença que o dispensacionalismo progressivo impacta na teologia bíblica em relação às outras formas de dispensacionalismo é porque existe muito mais ênfase na questão da relação do Antigo Testamento com o Novo, que é uma relação complexa, é uma relação fundamental, certo? Por isso que você vai ver muitos escritos de teólogos do dispensacionalismo progressivo tratando sobre essa questão da relação do Antigo Testamento com o Novo. O fato é que, quando a gente fala em Novo Testamento, a gente precisa ter em mente que muito pouco do Novo Testamento é realmente novo. O Novo Testamento, na verdade, é muita aplicação do Antigo Testamento, é muita citação do Antigo Testamento, muita alusão, muito eco. Tem muito texto no Novo Testamento que a gente lê e a gente nem sabe que, na verdade, ali está sendo citado o Antigo Testamento, uma estrutura do Antigo Testamento. Então, para mim, essa é a grande vantagem do dispensacionalismo progressivo, é tirar essa estrutura de que o Antigo Testamento é para Israel, o Novo Testamento é para a igreja, e entender que agora em Cristo, judeus e gentios participam do mesmo plano. E que por isso a história do Antigo Testamento, ela é a minha história também. Eu não sou judeu,
Mas a história dos judeus, ela é agora a minha história também, certo? A história do Evangelho... Pode falar. Eu poderia dizer que, então, o Novo Testamento, para encaixar bem na lógica do dispensacional do DP, eu posso, então, dizer que o Novo Testamento é um progresso do Antigo. Exatamente. Uma progressão. É o desabrochar daquilo que o Antigo estava sendo, aquilo que Hebreus diz, né? A sombra das coisas que haveriam de vir. Exatamente. É um desenvolvimento histórico. O Novo Testamento, ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Ele não é ele não é um evento totalmente novo. Ele é um cumprimento do Antigo Testamento. Isso na perspectiva do aliancismo. Seria então, por exemplo, o aliancismo seria o quê? Eu dizer que o Novo Testamento, na realidade, é uma linha contínua do Antigo. Seria isso? Eu poderia fazer essa comparação? Nesse ponto, pastor Lázaro, nesse ponto, o dispensacionalismo progressivo concorda com a teologia da aliança. Nesse ponto, certo? Sim. De que o Novo Testamento, ele é um progresso do Antigo Testamento. A distinção do DP com a teologia da aliança é quanto a como é que esse cumprimento se dá, certo? Como é que as coisas acontecem. Mas nesse ponto específico é onde o DP ele é acusado de ser aliancista, certo? Então, sim, tem gente que diz o seguinte, como o dispensacionalismo progressivo entende que Deus tem só um povo, e Deus tem só um plano, então o dispensacionalismo progressivo se tornou aliancista. E isso não é verdade. O que acontece é que o dispensacionalismo progressivo tem uma crença semelhante ao do aliancismo, certo? Sim. Mas a forma como isso se desenrola é diferente. Entende? Então é parecido. Tem que se admitir que é realmente parecido, né? Entendi. Então, de que forma... O pessoal tá pedindo para você dar algumas referências. Aí eu vou dizer aqui para o pessoal que o pessoal seguindo o seu perfil aí no Instagram, né, vai ter acesso também a informações sobre o DP. E também, se entrar no seu canal do YouTube, que eu já vi lá também, você tem eu acho que é uma hora mais ou menos de palestra falando sobre dispensacionalismo, né? E tem materiais seus ou coisas do tipo que o pessoal possa buscar e encontrar lá essas informações? Bem, tem essas palestras no YouTube, certo? E eu tenho um curso também, que eu gravei um curso. Na verdade, eu estou gravando. Toda semana eu procuro colocar aulas novas lá. E que nesse curso eu não tenho um preço fixo, não. A pessoa paga o tanto que ela puder, certo? Sim. Então, quem estiver assistindo e quiser fazer o curso, é só me procurar no direct que eu lhe passo o link. E aí você paga o valor que você puder nessa quarentena aí. Pronto, muito bom. Então, pessoal, segue aí o pastor Antônio Neto. E lá você vai ter essas informações, ele fala lá sobre o curso dele também, né? E você pode aí se informar e se aprofundar cada vez mais aí para o entendimento dessa forma de você enxergar as escrituras. O dispensacionalismo progressivo, de que forma ele interfere na minha hermenêutica? De modo bem mais direto. Bem, em certo sentido, em um ponto, se você adota a hermenêutica histórico-gramatical e literária, ele não interfere em nada, certo? Então, a hermenêutica tradicional da igreja cristã. Agora, qual é a diferença da hermenêutica do dispensacionalismo progressivo? É o acréscimo do aspecto teológico. O dispensacionalismo progressivo, ele entende que você também tem que fazer uma certa interpretação à luz do lugar em que aquele texto está sendo escrito no plano de Deus. Deixa eu explicar isso, ok? Então,
quando você lê um texto do Antigo Testamento, o dispensacionalismo progressivo entende que você tem que interpretar aquele texto dentro do seu contexto. Você não pode fazer o que é comum na teologia da aliança, de você primeiro interpreta o novo e depois você, à luz do novo, interpreta o antigo. Certo? Então, então o dispensacionalismo progressivo diz que não, você tem que interpretar o antigo dentro do seu próprio contexto. Ok? Então, qual era o contexto histórico, gramatical, contexto literário e o contexto teológico em que aquele texto havia sido escrito? Ou seja, o que o autor quis dizer naquela época para aquele povo. Exatamente, exatamente. E que, portanto, você não tem que pegar o Novo Testamento e levar para lá. Agora, em contrapartida, você precisa depois pegar esse texto e ver como é que ele é tratado no Novo Testamento. Certo? Então, o Novo Testamento, ele mostra que os gentios agora participam das mesmas promessas que os judeus. Então, como é que isso se relaciona com o Novo Testamento? E aí é que vem um aspecto que foi o aspecto que me conquistou, foi o aspecto que me convenceu a ser dispensacionalista progressivo e não aliancista, porque o meu caminho era esse. Eu estava convencido, eu tinha lido o livro O Cristo dos Pactos, do Palmer Robertson, e eu estava convencido. Eu lembro de ler esse livro na minha cama e dizer o seguinte: o que é que eu vou fazer agora se eu sou um seminarista de um seminário dispensacionalista, crendo nisso daqui? Então, foi lendo o livro do Robert Solsi, lendo sobre esse aspecto hermenêutico, que me convenceu a não ser aliancista e ser dispensacionalista progressivo. Que foi o quê? A ideia de que quando o Novo Testamento pega uma promessa, uma profecia ou algo que foi dito sobre Israel e aplica para os gentios, isso não implica num aspecto de substituição. Não é que o Novo Testamento está dizendo que aquilo que foi dito sobre Israel fica para trás e agora aquilo é aplicado aos gentios, à igreja, e a igreja então é o Israel de Deus, é o Israel espiritual e tudo mais. Não. O que o Novo Testamento faz é expandir uma promessa que era dos judeus, expandir para alcançar os gentios. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios 2, que eu entendo que é o texto mais dispensacionalista progressivo da Bíblia, certo? Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que os gentios foram aproximados dos judeus por meio da derrubada da barreira que separava os dois, e então o Senhor Jesus Cristo derruba a lei e derruba o templo, que eram as instituições que separavam Israel dos gentios, e ele agora então junta os gentios estavam longe, eles são aproximados, e agora da união de judeus e gentios, o Senhor Jesus Cristo faz a sua igreja, certo? Então, os gentios agora participam das promessas de Israel. Não é que as promessas de Israel agora são dadas para a igreja e substituídas pela igreja. Não. Os gentios participam daquilo que é dos judeus. Em Romanos, capítulo 15, ou é 16, eu não estou lembrado agora, o apóstolo Paulo, quando ele vai justificar o seu ministério para os judeus em Jerusalém, ele diz lá que vocês, gentios, são devedores espirituais dos judeus, porque vocês participam das promessas dos judeus, certo? Sim. Então, isso para mim é um grande ponto alto do dispensacionalismo progressivo, é fazer essa distinção cuidadosa entre a participação dos gentios nas promessas para os judeus e que essa participação ela não implica em substituição. E isso é chamado, pastor Lázaro, de hermenêutica complementar, que é a ideia de que o Novo Testamento ele adiciona novos participantes, novos referentes, novas realidades.
ele não substitui e ele não também traz uma realidade superior. Ou a relação Sim. de sombra e realidade não é uma relação assim, a sombra Não é maior do que a inferior. outra. Isso. É apenas uma relação histórica, certo? A sombra aponta para o dia de hoje. Então eu vou fazer aqui uma afirmativa e você comenta a afirmação que eu vou fazer, se está correta e o que é que você pensa. Então, por exemplo, se eu sou um judeu da época lá antes de Cristo, e eu tenho fé, eu sou um judeu verdadeiro, né? Eu não sou um judeu só de lei ou de sangue, mas eu sou um judeu verdadeiro, fiel ao Senhor. Eu devo então encarar as Escrituras, neste tempo que eu vivo, sou um judeu lá daquela época, devo encarar as Escrituras como a verdade absoluta de Deus, completa de Deus, para a minha vida agora. Se eu sou um judeu agora, no tempo de Cristo, eu devo então agora encarar as verdades que foram reveladas aos meus antepassados como algo que foi aprimorado, não porque era imperfeito, mas porque no tempo de hoje, Deus revelou novos elementos que não haviam sido revelados claramente no passado. Então, no passado, eu vivia com aquela realidade revelada de Deus como sendo 100% a vontade 100% expressada de Deus. Não uma vontade capenga ou incompleta. E hoje, eu vivo com essa nova realidade, essa realidade revelada e que foi progredida como o 100% da verdade que Deus quer da minha vida hoje. Se eu hoje viver na época antiga, com aquela realidade antiga, eu estou errado. Se eu viver hoje, sem levar em consideração essa nova realidade, eu também estaria errado. Essa afirmação, não sei se foi muito clara, mas tá correta, não tá? Como é que você entende isso? Ela está correta, agora precisa incluir o elemento central aí, certo? O elemento central é o elemento da chegada do Messias. Certo. Aquilo que os teólogos gostam de dizer, de chamar de Páscoa, né? Então a Páscoa foi quem provocou essa mudança na realidade do povo de Deus. Então, como você mencionou os judeus, o judeu, depois de Cristo, ele não precisa deixar de ser judeu. Ele não precisa deixar de ser um judeu piedoso, de querer buscar seguir a lei de Moisés. Tá entendendo? Ele não precisa abandonar as suas festas. Ele não precisa nada disso. Ele só precisa passar a enxergar tudo isso à luz da chegada do Messias. Era isso que os discípulos iniciais faziam, certo? Então, os apóstolos em Jerusalém, eles iam para o templo, eles faziam voto. O apóstolo Paulo fez voto de Nazireu, certo? Eles faziam circuncisão. Então, eles não deixaram de ser judeu. O que eles fizeram foi passar a fazer tudo isso com a mente do Messias, com a ideia de que o Messias havia chegado e que tudo aquilo apontava para o Messias que havia chegado. Então, eles faziam a circuncisão, os votos, as festas, tudo por amor ao Messias, ao Cristo, certo? Como uma celebração do Messias, certo? Então, isso é algo também muito importante de se perceber no Novo Testamento. Que muito embora o apóstolo Paulo diga que em Cristo não há judeu nem grego, ele não está querendo dizer que todas as distinções entre judeu e grego elas foram abolidas. Não, o que Paulo quer dizer é que as distinções soteriológicas no plano de Deus entre judeu e grego, elas não existem mais. Agora, existe uma diferença entre o judeu e o grego? Existe. O judeu guarda o sábado. O grego não. Certo? Então, um texto que eu sempre gosto de mencionar é o seguinte: quando Jesus faz o sermão lá no Monte das Oliveiras, ele fala para os seus discípulos o seguinte: torçam que aqueles eventos não ocorram no sábado. Então,
Então, por que Jesus diz para os seus discípulos para eles torcerem para que os eventos daquela tribulação não ocorressem no sábado? Está entendendo? Se Sim, o sábado, e na teologia aliancista, o sábado vira o domingo, certo? Na Confissão de Fé de Westminster, na Confissão de Fé Batista, o domingo é chamado de o sábado cristão. Então, eles dizem que o sábado se torna o domingo, e o domingo é a continuação do sábado do Antigo Testamento, né? Mas aí vem a pergunta, por que Jesus fala para os seus discípulos, para eles torcerem para os eventos da tribulação não ocorrerem no sábado? Certo? A resposta sim, é porque os discípulos de Jesus eram judeus. Eram judeus, exatamente. Isso. Então eles iriam continuar judeus. A guarda do sábado, a guarda da lei de Moisés, as instituições da circuncisão, do templo, todas são instituições judaicas e que deveriam ser mantidas para os judeus, certo? O problema é quando os judeus exigiam que os gentios fizessem isso. Então os gentios Sim. se convertiam, certo? Os gentios se convertiam e os judeus começavam a exigir que os gentios cristãos se tornassem judeus, que eles circuncidassem, que eles guardassem o sábado, que eles só comessem os alimentos do kosher com a qualidade judaica. Mas isso E eles Paulo faziam diz, na né? perspectiva... Isso eles faziam... Aí vamos entender o seguinte. Isso eles faziam na perspectiva do judeu sem Cristo. Isso. Não é isso? Então, quer dizer, Não, do judeu com Cristo. do judeu com Cristo. Mas quando eles exigiam isso, Isso. será que eles não estariam dizendo o seguinte, olha, isso é importante para a salvação? E era isso que quebrava a progressão do que estava sendo revelado. Sim, eles diziam isso, que guardar, que se tornar um judeu era importante para a salvação. Era importante para a justificação, usando o termo paulino, certo? Sim, entendi. Então, o que o apóstolo Paulo faz, e por isso que ele chama esses judeus cristãos de fracos, é porque eles ainda não haviam entendido que a questão não é mais ser judeu, como era no Antigo Testamento. A questão é estar em Cristo, que é judeu, certo? Por isso que ele diz em Romanos, existe ainda alguma vantagem de ser judeu? Claro que existe, certo? Mas isso não implica dizer que agora os gentios têm que se tornar judeu. Não, porque a justificação ela é exclusivamente mediante a fé. Abraão, ele é pai de circuncisos e pai de incircuncisos. Certo? A nossa filiação a Abraão, ela se dá exclusivamente por intermédio da fé, tanto de judeus quanto de gentios. Só que como é que o judeu vive a fé? Ele vive a fé como judeu. E como é que o gentio vive a fé? Ele vive a fé como um gentil. E por isso que o apóstolo Paulo ele gasta tanto tempo nas suas cartas falando de ética, falando de moralidade. Por quê? Porque os judeus, eles não tinham problema com isso. O judeu que se convertia, ele pensava o seguinte, o que é que eu devo fazer? Eu devo fazer o que Jesus ensinou, e basicamente o que Jesus ensinou é uma explicação do Antigo Testamento. É o que a lei dizia, de maneira aplicada. Exatamente. Basicamente o que Jesus ensinou foi como cumprir a lei. Só que eu sou gentil, agora eu me converto, eu sou gentil. Eu não conheço a lei. Eu não vivi isso, não é parte da minha tradição. Então, como é que eu vou andar com Cristo? Eu que venho de um mundo de imoralidade, de idolatria, de um mundo de antinomia, eu faço o que eu quiser. Como é que eu vou andar com Cristo? O que eu devo fazer? Aí vem um judeu e diz para você, vire judeu. Exatamente. E o apóstolo Paulo vem e diz o seguinte, ande no Espírito. Certo? Ou seja, Paulo chega e diz, não vire judeu. Ande isso mesmo. com Cristo. Ande com Cristo, ande no Espírito.
pratique o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, tá entendendo? Isso, Ou seja, então, Paulo ele diz o seguinte: se você for judeu e andar no Espírito, você cumpre a lei. Mas se você não for se você não for judeu e andar no Espírito, você também cumpre a lei. exatamente. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente. Então, em Atos capítulo 15, a igreja de Jerusalém se reúne para discutir. Os gentios que se convertem precisam se tornar judeus? Precisam praticar a circuncisão e se submeter à lei de Moisés? A resposta da igreja de Jerusalém foi qual? Não. Não precisam. Eles só precisam não fazer aquilo que vai escandalizar os judeus, que é comer comida sufocada, se guardar da imoralidade, tá entendendo? Sim. Então, Pastor Antônio, eu estou vendo assim uma série de perguntas interessantes aqui e até perguntas pontuais, né? Eu acho que se a gente for pegar cada pergunta dessa, a gente vai demorar um bocado aqui, a gente não vai conseguir chegar, porque assim, o objetivo mesmo aqui é só apresentar ao pessoal, né, e a gente conversar um pouco sobre a hermenêutica consequente da visão dispensacionalista progressiva. Só que existe um movimento dentro da igreja. Eu vou fazer esse comentário, eu queria saber sua opinião, se concorda, se discorda. Eu creio que existe um movimento dentro da igreja, que é aquele movimento de... eu esqueci a palavra, quando você tem saudade de alguma coisa, como é que é dito? Saudosismo, né? Existe um movimento de saudosismo com a reforma protestante. Vou ser bem cuidadoso no que eu vou dizer. Não estou dizendo que a reforma protestante ela errou, ela não errou, de forma alguma, não estou dizendo isso. Mas existem pessoas que põem os reformadores ao nível de inspirados ao nível das escrituras. E tudo que os caras disseram não pode ser questionado porque eles eram o suprassumo da interpretação bíblica. Só que eu entendo que a época da reforma, o maior foco dela foi a soteriologia, a recuperação da soteriologia, da eclesiologia. O foco dela não foi escatológico. Então, muitas pessoas ficam meio temerosas, porque elas dizem que existe aquele sentimento de que tudo que é novo é perigoso, vai nos levar para a perdição. Então, eu creio que era o mesmo sentimento do pessoal quando a reforma chegou, né? Não, a reforma é uma coisa nova, vai destruir a nossa fé. Existem pessoas que têm essa visão exatamente no sentido da escatologia. Por quê? Porque eles se prendem na ideia de que no passado a visão escatológica era X, e que era uma visão muito simples, muitas vezes simples mesmo, das profecias bíblicas. Mas eu entendo que essa simplificação se dá porque não era o foco dos reformadores, não era escatologia. Segundo, porque hoje nós temos muito mais ferramentas e muito mais pessoas pensando no fim dos tempos, interpretando e lendo as profecias e se focando. E hoje, da mesma forma que na época da reforma o foco foi soteriológico, hoje o foco é escatológico. E por isso você tem visto uma explosão de visões. Não estou falando de novas revelações, mas de maneiras de você ler as profecias bíblicas. O que é que você acha dessa afirmação que eu fiz? Isso é uma coisa que eu tenho na mente e eu queria que você desse seu comentário. Não, é exatamente isso, pastor. A gente não pode desprezar o legado, a providência de Deus através não só dos reformadores, como também de grandes nomes antes do período da Reforma, no período da Idade Média. Exatamente. É falacioso achar que não existia evangelho por 1000 anos na Idade Média, certo? Então, Calvino estudou com quem para chegar às conclusões que ele chegou? Exato. Certo? Então a gente não pode desprezar isso. A gente não pode desprezar o legado da reforma. Mas a gente tem que entender
que durante muito tempo, inclusive isso passando pelo período da Reforma e pós-Reforma, não existia uma disciplina de estudo teológico chamada teologia bíblica. Essa disciplina ela não existia. As pessoas faziam teologia baseado nos chamados sistemas de doutrina, certo? Era teologia dogmática. As pessoas escreviam teologia para afirmarem as suas compreensões, a sua fé. Isso é fruto de Tomás de Aquino. Quem quiser estudar a história da igreja vai entender isso. Isso. Exatamente. Por isso que você tem as grandes confissões, as confissões de fé calvinistas, as confissões luteranas, anglicanas e tudo mais. Agora, depois do século XVIII, século XIX, século XX, você tem aí o surgimento da disciplina da teologia bíblica, que é uma disciplina que propõe o seguinte: vamos fazer o máximo que nós pudermos para descrever o que os autores bíblicos ensinavam dentro do seu contexto, sem que a gente esteja querendo comprovar o que a gente crê. Vamos tentar ler a Bíblia sem tentar provar, sem tentar usar a Bíblia para provar o que eu creio. Não, vamos ler a Bíblia para tentar descrever o que os autores bíblicos estão dizendo dentro do seu contexto, ok? Sim. Então, a partir daí, muita coisa nos estudos teológicos mudaram, certo? Então, por conta disso... E não mudaram não são heresias, não são coisas novas. Na realidade, sim, é uma forma de você olhar a Bíblia, né, da maneira como ela está, sem os pressupostos interferindo, não é isso? Exatamente. Então, é por isso, pastor Lázaro, que hoje em dia a teologia da aliança e o dispensacionalismo tradicional, elas são convicções de igrejas confessionais, certo? Então, existe uma confissão de fé aliancista. Todo mundo que é das igrejas dessa confissão, elas precisam seguir a confissão. Os professores dos seminários que seguem essas confissões precisam ser aliancistas. O cara que é dispensacionalista tradicional, o cara que é de uma igreja, de um seminário com a confissão dispensacionalista tradicional, ele precisa seguir. Agora, a grande maioria dos teólogos, a grande maioria mesmo dos estudiosos hoje, você pergunta o que é que ele é e você não sabe direito. Por exemplo, o John Piper, o Douglas Moo, Douglas Moo, o N.T. Wright, D.A. Carson, James Dunn, Michael Gorman. Se você for citar aqui o nome dos principais estudiosos, você tem muito poucos que são da teologia da aliança, existe sim. Agora, por exemplo, Greg Beale, ele é da teologia da aliança, mas ele é professor do seminário presbiteriano de Westminster, certo? E você tem poucos também do dispensacionalismo tradicional. E aí você tem o Darrell Bock, que também é um grande erudito, mas ele é professor do Seminário Teológico de Dallas. Tá entendendo? Que é dispensacionalista clássico. É dispensacionalista, né? Então, sim. Não importa se é clássico ou progressivo, você tem que dizer que você é um dispensacionalista. Então, tira o pessoal de Westminster, tira o pessoal do Dallas, então não existe mais essa necessidade forte de você ter que dizer o seguinte: eu sou dispensacionalista. A melhor coisa que você faz é analisar as escrituras, ver para onde as evidências apontam e ver onde você se localiza no meio disso tudo. Então essa é a grande diferença que a teologia bíblica ela promoveu, certo? E é por isso que a teologia bíblica é muito mal vista por meios confessionais. Ela é mal vista. Isso é importante. Não é que você... É por isso que é tão importante você estudar a história da igreja, porque todos esses movimentos, eles são responsáveis por produzir quem nós somos hoje. Né? E isso é muito importante. Né?
Então, não significa dizer que você é anticonfessional, né? Porque ela teve o seu momento na história, ela tem sua importância, né? As confissões, elas são ferramentas riquíssimas de estudo, de investigação, de conhecimento, né? Mas não significa dizer que a teologia, que ela entra no ponto em que ela suprime a riqueza das escrituras, né? Ela fecha as escrituras numa esfera do tempo, né? Então, eu não posso me ater a isso, porque senão eu ponho aquela coisa, né, que uma viseira. Eu sei que é meio duro, né, esse exemplo, mas é aquela coisa que você põe aqui, né, que o cavalo usa para não ver nada, só ver aquilo que estão dizendo para você que você tem que ver, né? Mas isso é claro que a gente também não pode defender a livre interpretação, né? Que isso também é um problema. Hoje a gente tem os coaches aí que estão aí interpretando, aí pegando coisa aí louca, né? Então, eu não posso nem dizer que eu tenho que ter uma livre interpretação, não posso desprezar andar sobre ombros de gigantes, né? Da teologia, sim, mas também não posso, por causa disso, ter medo de pensar, né? De refletir. Isso. Exatamente. Então, se você chegar a uma conclusão no seu estudo teológico que os grandes nomes, os grandes teólogos da história da igreja não chegaram, então você tem que ligar um sinal de alerta, certo? Exatamente. Por outro lado, você precisa avaliar o que você tem em mão que eles não tinham. Por exemplo, hoje em dia nós temos em mãos muitos mais manuscritos do que eles tinham. Hoje em dia, nós temos muito mais condições de entender o mundo do primeiro século do que Calvino tinha. Por quê? Porque hoje nós temos muitos escritos que refletem aquela época, por causa dos descobrimentos de muitos manuscritos, por causa do desenvolvimento da crítica textual e tudo mais. Isso faz, então, com que você, de fato, tenha que respeitar e considerar com grande peso o que eles disseram, mas com uma certa margem para que você possa reavaliar aquilo que eles disseram por não terem o que nós temos hoje, certo? Então, eu nem sei se eu devia lançar isso aqui, mas hoje em dia, por exemplo, os reformados criticam muito um teólogo chamado N.T. Wright. E criticam com uma certa razão, porque o N.T. Wright pegou muito pesado com os reformados no começo, mas o que o N.T. Wright tenta fazer com a teologia de Paulo, a teologia da justificação, nas palavras dele, não é destruir o que a reforma fez, é contribuir com a reforma, fornecendo informações e explicações a respeito do texto bíblico à luz de informações que Calvino, que Lutero não tinham. Entendeu? Isso. Então, o debate teológico, né? É você debater teologia, né? É você entender que a teologia é um exercício que ainda hoje ela deve ser feita, né? E biblicamente, né? Obviamente, biblicamente. Ninguém está falando aqui de desconsiderar a inerrância bíblica, né? Tudo isso. Exatamente. A teologia é um organismo vivo, ela evolui, não no sentido evolucionista, científico, certo? Se transformando em outras coisas, né? Mas no sentido de que o conhecimento humano avança. Vou dar um outro exemplo. Algumas décadas atrás, você tinha 2 estudiosos fazendo doutorado na Inglaterra em universidades diferentes. Um se chamava Stanley Porter, os dois são vivos, né? Stanley Porter e o outro, Bill Fanning. Os dois estavam escrevendo basicamente sobre a mesma coisa, sobre algumas teorias de interpretação do texto grego. O que eles escreveram mudou e muito
o que foi produzido de comentário a partir dali. Tá entendendo? Porque Sim. eles demonstraram que algumas coisas que geralmente a gente acreditava sobre os tempos verbais, isso não é verdade no texto grego. Então o conhecimento da interpretação bíblica, ela avança. Hoje em dia você tem muito mais dinheiro, muito mais tempo. Calvino não tinha a biblioteca que as pessoas têm hoje. Calvino não tinha o programa Logos. Exatamente. Então as coisas são muito diferentes. A gente tem que, portanto, oferecer para a teologia um certo senso de avanço. Certo? Sim. Não de novas revelações, né? Mas de perceber a velha revelação de maneiras onde a verdade ela vai se tornando cada vez mais sólida, né? Cada vez mais, né, completa daquilo que Deus está mostrando. Pastor Antônio, a gente está chegando a 1 hora de live. Daqui a pouco o Instagram ele corta, né? Ele vai censurar a gente aqui. E olha que a gente não falou sobre coronavírus, né? Eu vou baixar essa live, eu vou colocar ela no meu canal do YouTube. Vou lhe passar o link também, que aí se o senhor quiser também baixar ela e colocar também no seu canal, né, se for da sua preferência. Mas esse período final aí, eu queria que você dissesse para o pessoal como é que eles podem estudar mais, até falar sobre o seu curso, e, se quiser aproveitar esse momento. Deu 32, 35 pessoas, para esse horário da manhã tá muito bom, viu? Não, concorrência de live agora nesse período da quarentena tá difícil. E o algoritmo do Instagram também não contribui muito. Mas a minha dica é a seguinte. Eu sempre sugiro que as pessoas tenham uma dieta de estudo teológico, uma dieta sólida de teologia bíblica, antes de terem uma dieta sólida na teologia sistemática, certo? Então, o que eu sugiro para as pessoas? Tentem ler sobre esses assuntos em livros que o abordam na perspectiva da teologia bíblica. Por exemplo, um excelente livro que nós temos em português, que é também um dos melhores em inglês, e já existe em português, é o livro Continuidade e Descontinuidade, publicado pela editora Agnus. Okay? Esse é o livro que vai lhe dar tudo que você precisa saber sobre esses debates que a gente conversou aqui. Um livro que eu vivo indicando no meu Instagram é o livro O Plano da Promessa de Deus, do Walter Kaiser. É um livro maravilhoso que vai lhe dar essa compreensão do desenvolvimento do plano histórico de Deus no seu povo, certo? Com as suas devidas distinções, aquilo que é para Israel, aquilo que é estendido para os gentios e tudo mais. E o Walter Kaiser, ele tem uma posição muito peculiar, que ele chama de teologia da promessa. Então ele nem é dispensacionalista, ele nem é aliancista, ele é o que ele é, certo? Aí se você quiser um estudo já agora um pouco mais adiantado, aí eu sugiro a teologia do Novo Testamento do LED. Eu gosto de dizer que depois que você lê a teologia do LED, você começa a se sentir teólogo. Não é que você começa a se comportar como teólogo, né? Mas você começa a se sentir teólogo porque você entende. Você entende os debates, você entende, assim... você tem uma visão de que existe contribuição em teólogos como C.H. Dodd, Joaquim Jeremias, mas esses caras também erraram muito, tá entendendo? Então, eu acho que o Instagram falta 1 minuto para o Instagram cortar a gente. Que pena. Então vamos dar tchau, né? Mas assim, siga o pastor Antônio Neto. Ele tem feito muito material na internet, tem muita coisa boa. Falta 28 segundos restante. Então, tá aqui, apareceu 26, 25, 20... Valeu, pastor. Deus abençoe, pastor. Obrigado pelo convite, Obrigado. Viu? Obrigado também por contribuir. Até mais.